A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece regras sobre o manuseio e proteção de dados para todas as empresas e organizações atuantes no Brasil. Apesar disso, a LGPD ainda não é realidade em 64% das empresas brasileiras, segundo o estudo da Akamai Technologies, empresa americana de serviços e performance de tráfego global na internet. Para orientar sua empresa e se adequar à nova legislação e evitar multas, está começando agora o podcast Dados em Segurança, com o advogado Rodrigo Vera Cleto Gomes. E está começando agora mais um Dados em Segurança. E eu estou aqui mais uma vez com o advogado Rodrigo Vera Cleto Gomes, que é formado e pós-graduado em Direito Processual Civil e especialista em contratos públicos e direito digital. E também é membro da ANPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados e Data Protection Officer da Riosoft, empresa especializada em softwares de gestão. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Lola. Prazer ter você mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. E para ajudar mais uma vez nesse podcast aqui, temos também o advogado Fernando Sasso Fábio, que tem 15 anos em experiência na área de tecnologia e também é especializado em direito digital e membro da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Lola. É sempre um prazer estar aqui na Cabonhe. E também temos aqui Altamiro Castelã, que é diretor comercial da Riosoft. Olá, Tudo Lola. bem? Obrigado pelo convite, né? Vamos tentar ajudar o pessoal a entender melhor a Lei Geral de Proteção de Dados. Estamos aqui para ajudar. Bom, e no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os passos essenciais para implementar a LGPD na sua empresa. Bom, então vamos começar. Qual que é o primeiro passo para iniciar a implementação da LGPD na empresa? O que o empresário deve fazer? A quem procurar? É indicado que ele procure profissionais que trabalham já na área, que têm experiência com proteção de dados ou esse serviço de implementação da LGPD de consultoria. Mas pensando na prática, talvez o passo mais importante aí é mapear os processos dentro da empresa, até porque a lei exige a questão do ciclo de vida. Então, desde a coleta que eu faço de um dado até a maneira como ele é descartado, eu preciso ter esse tratamento. Então, o passo principal, talvez o primeiro aí, é levantar esses processos dentro da empresa com todos os seus setores para fazer esse mapeamento. E entender quais são as regras, as leis, o tempo, se tem ou não dados sensíveis ali sendo coletados, se eu preciso adequar os meus contratos, as minhas políticas, para depois seguir os outros passos aí também, na elaboração dos documentos, treinamentos. É lógico, né, Lola, que a lei já está em vigor. Então existe uma certa urgência que as empresas ou as pessoas físicas que coletem, manuseiem dados pessoais comecem a levantar das cadeiras e atuar na adequação à lei. Então, como o Dr. Rodrigo colocou aí, o primeiro passo é você entender o seu próprio fluxo de dados pessoais. Que dados pessoais você possui, por que você possui, para que você os usa. E assim você poder criar uma nova política, um novo hábito nos seus colaboradores para que atentem-se aos rigores da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente comentou no último episódio que todas as empresas precisam se regularizar, mas são todas mesmo, desde o pequeno, do microempreendedor, do MEI, até as grandes empresas. Qual é a diferença dessas empresas para se regularizar? Se a gente considerar o texto original hoje da lei que está em vigor, sim. A gente não tem distinção, a lei não trouxe distinção em relação a isso. Na ótica do pequeno, do médio ou do grande. Para a LGPD, todos precisam se adequar da mesma forma, adotando medidas de segurança, criando fluxos de processo, treinando os seus colaboradores. Uma coisa que é importante destacar é que muitas empresas têm recorrido à LGPD quando trata de segurança da informação. Existem outras normas que já regulamentam esse assunto. Na verdade, a LGPD hoje no seu texto original não trouxe distinção. O que é importante destacar, Lola, é que esse trabalho, na verdade, você vai ter que recorrer a outras normas ou boas práticas que já tinham sido aplicadas, né, ou vêm sendo aplicadas, que são as ISOs. Tem a ISO da família 27000, 27001, 27002, que trata exatamente dessas condutas, dessas políticas de modelos, né, que podem ser implementados para regulamentar esse assunto. E o que são essas ISOs?
São normativos, né, que regulamentam processos, né, principalmente nessa área da segurança da informação. Principalmente trabalha com a conformidade da qualidade. Então, quando você está falando em ISO, você está falando que você tem qualidade naquele assunto, que você domina aquele assunto, e essas ISO 27000, ela trata dessa qualidade dos dados que você coleta, né, e dos dados que você tem dentro da empresa. Então essa é uma das funções da ISO. A LGPD, ela deixa meio que em aberto, né? Ela fala que você tem que cuidar, que você tem que tratar, que você tem que proteger, mas ela não dita essas diretrizes. Então, como eu devo fazer isso? Então, essas consultorias, essas empresas acabam recorrendo a essas regras mais específicas e ali dessas ISOs da família da 27000, que aí ali vai ter bem explicado como proceder, o que fazer, né? Qual o modelo que eu devo seguir para atender essas exigências. E é preciso nomear os profissionais exclusivos para atuar na implementação da LGPD? Sim, hoje, né, nasceu essa nova figura, esse novo cargo do mercado, que é o encarregado, ou DPO, né? Existem algumas certificações específicas para se formar, para se tornar um DPO, mas a lei também não faz essa exigência, né? É só nomear uma pessoa dentro da empresa e ela tem 3 funções básicas, talvez, que seria o canal com o titular. Então, eu como encarregado da RioSoft, hoje a minha atividade é, se algum titular de dado solicitar os direitos preconizados no artigo 18, eliminar os dados, acesso, correção, é eu que dou esse tratamento para o titular. Eu também tenho uma função, talvez uma das principais aí, que é comunicação com a NPD. Então, no caso de um vazamento, eu tenho responsabilidades por criar documentos, padrões e comunicar com a agência, no caso de um vazamento. E também a terceira tarefa aí do DPO ou do encarregado é fiscalizar internamente se todas aquelas políticas que eu criei, que nós criamos, que a empresa desenvolveu, estão sendo cumpridas, né? Uma coisa que é legal ressaltar, o DPO, ou encarregado, na lei ele tem responsabilidade solidária no caso de vazamento. Então a gente até brinca que, saiu uma matéria aí, não sei quantos milhões de dados vazaram. A gente fala, hoje um DPO ou encarregado foi mandado embora, ou perdeu a cabeça. Mas como assim, responsabilidade solidária? Civil. Vamos pensar fazer uma analogia com o escritório de contabilidade. Quando ele assina ali o livro fiscal, né, ele tem essa responsabilidade. Então, diferentemente das ISOs que você estipula aquelas regras e você ganha uma certificação que você está dentro daquele padrão, na LGPD, e aí na questão da ISO assim, então você foi lá, fez as adequações, você está dentro. Mas ninguém depois vai ver se você está seguindo aquelas regras. A LGPD, com receio de que isso acontecesse, ela falou, não, então eu vou colocar uma pessoa, um encarregado, com responsabilidade, ao passo que, se ele não fizer essa fiscalização, ele pode responder no caso de um vazamento, no caso de uma negligência, imprudência ou imperícia dele dentro da empresa. Meio que terceiriza a fiscalização, que seria do governo, né? Sim. Seria, né? Perfeito, não sei se seria essa questão da terceirização, mas ele compete, né? Ele transfere essa responsabilidade para o DPO. Eu queria complementar e falar um pouco do começo de você se preparar para a LGPD. A RioSoft, ela começou em 2018, quando a lei foi lançada, a pesquisar. E a gente veio, primeiro, como a gente tem uma gama de clientes grandes, uma carteira de clientes grandes que usam os nossos aplicativos em diversas áreas e segmentos do mercado, a gente primeiro foi cuidar das senhas, cuidar da proteção de dados dos nossos sistemas. E, paralelo a isso, nós passamos então a ensinar os nossos clientes a se adequar à lei. Então, isso foi um trabalho de mais de 3 anos. Nós chegamos ao ponto agora que a gente tem uma ferramenta que nós chamamos de LGPD Advance, até isso tem um site dela, onde a empresa, um valor baixo, ela consegue se preparar para começar a implantar a LGPD. Primeira coisa
é fazer os cursos. A gente tem lá uma quantidade de cursos em EAD do passo a passo do que tem que ser feito. Outro assunto é o seguinte: nós temos lá uma gama de procedimentos, de processos que já foram previstos, que a empresa vai validar se aqueles processos já estão previstos na empresa. Junto com isso, nós desenvolvemos uma ferramenta, que nós chamamos um software, né? A ferramenta aí é o software, que nós chamamos de Scan, que ele faz todo o acompanhamento e todo o levantamento dos dados da empresa com relação a processos. Então isso é um trabalho que a gente fez de quase 3 anos, que está culminando com a entrega disso para o mercado. E o que nós vimos é o seguinte: nós vimos orçamentos, e a gente acompanha a internet, gente pedindo 100 mil, 200 mil, até 5 milhões para fazer a implementação de uma lei dessa. E a gente fez isso para vender em escala, e é um custo muito baixo. Então, isso vai ajudar as pequenas e médias empresas a utilizar. Eu imagino que uma grande empresa, ela vai precisar de consultoria. E a consultoria, a gente sabe como que tem hora homem, e essa hora acaba ficando um pouco caro. Vamos imaginar o seguinte, né, Lola? Só complementando aí o que o Altamiro colocou com propriedade: o pequeno empresário ou mesmo a pessoa física que detém dados pessoais e precisa se adequar à LGPD, ele tem que passar por um processo de compliance ou conformação. Ele tem que se conformar com os termos da lei. E como o Altamiro colocou, a hora de um consultor, né, você vai desenvolver durante um longo tempo a identificação de seus processos internos, como são coletados os seus dados, os dados pessoais de clientes, fornecedores ou terceiros, para onde eles vão. Então, você não consegue exigir do pequeno empresário o dispêndio de um grande valor. O que a Riosoft colocou no mercado hoje, no LGPD Advanced, é justamente uma ferramenta para que o pequeno e médio empresário possa auto-implementar a LGPD na empresa dele. Inclusive, o DPO, que é do termo em inglês Data Protection Officer, que é o encarregado de dados na legislação brasileira, ele hoje pode ser contratado como serviço. DPO as a service mesmo, tá? Então, mesmo o pequeno empresário, se ele passa pelo processo de conformação, se ele conscientiza os seus colaboradores, os seus funcionários da lei, toma as medidas de proteção de tecnologia, caso ele use banco de dados próprio ou de terceiro, e adeque os seus instrumentos de contrato e demais políticas internas, ele não precisa necessariamente ter um DPO para ele. Ele pode contratar como serviço, porque o DPO, em que pese ele não ter uma regulamentação específica, uma formação específica, ele tem que ser um cara que tem amplos conhecimentos, tanto do setor de informática e tecnologia, quanto da área jurídica, porque afinal ele está rendendo aí observação a uma legislação federal, e é uma legislação federal que ela é promulgada a nível mundial. Todos os países têm atualmente a legislação de proteção de dados. Então, se você hoje for fazer uma transferência de dados de um grupo de pessoas para uma empresa estrangeira, ela não vai contratar contigo sem saber que você já fez o seu compliance em LGPD. Aí a importância e aí a alegria nossa em trazer um produto que possa ser destinado ao pequeno e médio empresário, para que ele também possa se adaptar aos rigores da lei, tá? Então seriam esses os pontos que o empresário, a empresa, deve analisar no momento de contratar um profissional para adequar a empresa LGPD, seria? Sim, ele tem que conhecer bem o assunto e ter uma expertise e uma sacada de que os dados não serão vazados, que os dados serão bem cuidados. Então, isso tem que ser assim, aquela coisa do jogo de cintura, a esperteza em sacar que a coisa tem que ser bem feita. E existe uma ordem a ser seguida nos processos para implementar a LGPD? Não, creio que não, Lula. Existem assim, a gente tem alguns itens, né, que a gente precisa percorrer, como eu tinha dito,
o ciclo de vida, o inventário de dados, definir as políticas, né? E são várias políticas que na nossa própria consultoria a gente sugere e implementa, né? Vai desde a PSI, Política de Segurança da Informação, política de backup, política de contingência, política de crise. Ou seja, são vários manuais que a gente precisa elaborar, porque eu acho que nada mais saudável ou atrativo ou competitivo uma empresa que tem os seus processos definidos, estabelecidos e mapeados. Então, assim, não tem uma ordem para seguir, né? Mas a gente sabe que tudo isso precisa ser feito. Então depende da empresa, depende do segmento. Tem empresas que têm um nível já de maturidade maior, tem algumas empresas que já têm algumas políticas estabelecidas ou documentos criados. Então vai depender muito de caso a caso, né? Bom, não existe uma ordem a ser seguida, os processos, né? Mas existe algum processo que mereça ser destaque ou um pouco mais de atenção? Eu queria falar sobre esse assunto. Essa lei, ela nasceu primeiro nos primórdios na Alemanha e na França. Foram os primeiros países que fizeram leis similares a esta. E aí depois, em 2018, a União Europeia estabeleceu essa lei, com 2 anos de prazo também, com todos os critérios que estão sendo adotados aqui no Brasil. O problema é que na Europa, em que já existia um conhecimento, um cuidado especial com os dados, as empresas no último mês de entrar em vigor na lei, elas não faturaram. Elas pararam e foram se adequar à lei. Grandes empresas pararam para se adequar à lei. Na Europa, onde deu mais trabalho foi a questão dos recursos humanos, onde está a folha de pagamento, está os dados de pessoas, porque aí é aquilo que o Dr. Rodrigo falou em um outro momento. Tem muita empresa que é B2B, né? Então, a parte de recursos humanos no Brasil também vai dar muito problema, que a gente tem sistemas de folha de pagamento em diversas empresas e a gente sabe que o pessoal está deixando para a última hora, como é a coisa do brasileiro. E eu gostaria de dar um exemplo do seguinte: um currículo. Alguém pegou e levou um currículo para 3 empresas. E uma das secretárias das 3 empresas pegou o currículo, ligou para a amiga da outra empresa onde o cara trabalhava, a pessoa trabalhava, e falou: o Joãozinho veio aqui trazer um currículo para mim. Aí a secretária foi lá e contou pro patrão que o Joãozinho está procurando emprego. O patrão pegou e mandou o Joãozinho embora, certo? Pô, Joãozinho, você está procurando emprego, então já vou te mandar embora já. Poxa, o Joãozinho ficou sem pé, sem chão. E o Joãozinho procurou um advogado, né? E o advogado procurou a lei de autoridades aí de dados. E para quem que você mandou esse currículo? Eu mandei para 3 empresas. Aí entra aquela história dos 3 porquinhos, né? Tem uma empresa que não fez nada, que é aquela casinha de palha. Tem uma empresa que fez algumas coisas e tem uma empresa que fez tudo. Quando a autoridade de dados for fiscalizar essa empresa, a primeira coisa que ela vai ver como é que estão os processos com os tratamentos de dados e os procedimentos. A empresa que cuidou bem desses dados vai ser descartada pela autoridade. A que cuidou mais ou menos, ela vai tentar buscar evidência. E a que não cuidou nada, certamente poderá ser a que será multada. Aí se vocês falam o seguinte: olha, mas foi só uma multinha. Imagina que essa empresa fatura 10 milhões por ano. 2% disto dá um bom dinheiro. Além disso, o Joãozinho vai querer se qualificar com essa empresa. Por quê? Ele vai alegar que ele vai arrumar um emprego e que a empresa vai ter que pagar o salário dele, vai ter que pagar os treinamentos dele, né? Vai ter que pagar a indenização porque ele vai sofrer um bullying, ele vai sofrer um problema e aí a empresa vai ter que pagar o bullying dele e vai ter que pagar a multa do governo. Então isto vira uma coisa de R$500 mil, um currículo que uma secretária deixou vazar. Então, o treinamento nessa área de recursos humanos, de trabalhar com currículos, como a gente contou no episódio anterior, currículos que são descartados sem passar por uma guilhotinadora, então tudo fragmentadora, isso vai ter que ser cuidado muito bem nas empresas. E a nossa percepção é que isso ainda não está
sendo tratado com o devido cuidado. Se na Europa, em que eles tinham uma experiência, uma cultura melhor de tratar os dados, já deu problema, então você imagina isso no Brasil e a hora que começar a estourar isso, né? Porque os advogados vão estar esperando essas falhas que certamente vão acontecer. Porque até agora, se alguém fosse mandado embora porque entregou o currículo para alguém, você não tinha o que fazer. Agora você vai ter o que fazer. E vai dar problema. Tem até uma história, né, Rodrigo, que você estava comentando aqui nos bastidores, de um caso de um currículo, né? Sim, nós tivemos um caso aqui no nosso interior. Uma mãe que foi até uma loja no centro da cidade, não vou falar o nome da cidade, e encontrou o currículo da filha com uma etiqueta de uma bolsa. Então, isso que o Altamiro falou faz todo sentido. Talvez o processo ou o departamento que mais precisa de atenção realmente é o RH, porque na maioria das empresas é o departamento ou setor que mais tem, né, que mais detém dados pessoais e sensíveis. Então, é esse cuidado, desde a coleta de um currículo, como que a empresa recebe isso, como ela descarta, ou também a questão de como ela está coletando esses dados desses funcionários. Uma coisa que é importante ressaltar, a LGPD traz regras específicas no caso de tratamento de dados de menores. Então, empresas que empregam jovem aprendiz, menor aprendiz, ou, por exemplo, talvez ninguém nunca tenha pensado, mas a empresa que fornece seguro de vida ao funcionário, só que também ela coleta a certidão de nascimento do filho desse colaborador. Então ela também tem em posse dela uma certidão de nascimento de um menor. Então realmente o RH vai demandar mais esforço, mais tempo e muito mais cuidado nessa gestão aí com esses dados. É isso mesmo, Rodrigo. Veja bem, apesar da certidão de nascimento ser um documento em tese público, o seu nome completo não é qualquer um que tem. Então, se alguém te contata com o seu nome completo, você pressupõe já que essa pessoa tenha maiores informações suas, né? Daí a importância mesmo de você tomar as devidas precauções no setor de recursos humanos interno, ou quando você contrata um recurso humano terceirizado, né? Geralmente firmas de contabilidade já acumulam o encargo dos recursos humanos de tratar esses dados, armazená-lo em local que não tem acesso a qualquer colaborador da firma, ou sim em nuvem, com firewall, com antivírus e os devidos backups aí necessários. Bom, e a gente sabe que cada empresa é um processo diferente, é um tempo diferente, é um atendimento diferente, né? Então explica pra gente por que o tempo de implementação da lei pode variar de uma empresa para outra. Sim, na verdade depende do grau de maturidade da empresa ou da aderência dela em relação à LGPD. Então, se a gente for olhar a lei numa ótica de processos e documentos, né, ou de exigências, o que vai diferenciar de um processo ser mais longo do que o outro é o que a empresa já tem adotado, né, ou o que ela já tem implementado que vem de encontro com o que a LGPD determina. Eu vou dar um exemplo. Na questão do RH, um dos documentos que a gente precisa fazer, mas não porque a lei exige, mas porque é uma boa prática, né, já que a gente está falando de consentimento, de proteção de dados, é o código de ética ou conduta. Então assim, mas você pode perguntar, mas várias empresas já têm código de ética. Sim, então, se essa empresa já tem um código de ética e não precisa de uma atualização desse documento, essa empresa já está um passo à frente da implementação da outra. Então, outro documento indicado é a PSI, né, a famosa Política de Segurança da Informação. É ali que vai ter as regras sobre como esses dados são armazenados, a política de backup. Ou seja, se uma empresa já tem isso elaborado, ela vai estar à frente da outra que ainda não tem. Então, são por esses fatores, né? O que a empresa já tem ou o que ela precisa construir ou só atualizar. Tem empresa que já tem contratos mais robustos, NDA, né? Que são os termos de confidencialidade. Ou seja, para uma implementação completa, é a elaboração de todos esses processos e documentos. Então, o que vai importar ou o que talvez seja mais relevante essa empresa já tem todos esses materiais ou não? Tem metade, tem alguns, né? É isso que eu acho que leva, não sei se o Altamiro... Ainda sobre o que a Lola perguntou aí com relação à complexidade na implementação, vai muito do tamanho da empresa e da finalidade dela.
Então, se você tem uma empresa pequena, que ela trabalha só em âmbito interno, com uma produção, como dito aí, B2B, né, business to business, não trata diretamente com o consumidor, ela vai ter um âmbito menor de processos em que fluem dados pessoais internamente. Ela vai ter o RH, vai ter um cliente pessoa física, eventual, né? A maioria vai ser um tratamento empresarial, de empresa para empresa. De outro lado, se você pensar num lojista, ele trabalha com um monte de consumidores. Então, desde de uma grande rede lojista aí que vai te enviar um boleto de cobrança, ela tem que ter todos os seus dados pessoais. Então, ela vai ter que mapear os processos internos dela para identificar os pontos de necessidade de adequação. Então, por exemplo, às vezes um pequeno empresário recebe lá um atestado médico de um funcionário e deixa sobre a mesa, em que pese não ter lá a doença que o outro colega ficou afastado, tem um código CID. O CID é o Código Internacional de Doenças, que você coloca no Google hoje e descobre o que o cara teve. Então, essa pessoa que ficou afastada por um problema de doença dela pode virar motivo de chacota dentro da empresa se um outro colega maldoso tiver acesso a esse documento que ficou sobre a mesa do gerente, por exemplo, tá, Lola? Então você vai mudar esse processo. Olha, se o funcionário se afastou e enviou um atestado médico, esse atestado médico tem que ser envelopado, envelope opaco, enviado para o RH ou para o departamento de contabilidade para arquivamento no local específico e não ficar lá sobre a mesa de um gerente onde tem passagem dos demais colaboradores dentro da empresa. Então é esse tipo de gap que você tem que identificar e tratar para atender a Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso, o tamanho da empresa e o objetivo social dela, qual o tipo de negócio que ela trabalha, são tão impactantes no tempo de implementação dos rigores da lei. No caso de uma consultoria para a empresa se adequar à lei, esse tipo de consultoria, essa mudança de cultura, de não deixar, por exemplo, o atestado médico na mesa, é passado pelo consultor ou isso daí seria mais um trâmite interno da empresa? Não, justamente, Lola, a consultoria, ela vai até a sua empresa, ela vai identificar os processos internos em que fluem dados pessoais e ela vai criticar os pontos falhos que ela encontrar. Olha, não pode deixar o post-it com a senha no seu computador. Não pode compartilhar a sua senha de login do seu terminal de computador. O atestado médico, tão logo entregue, ele deve ser envelopado e enviado ao Recursos Humanos. Então, existem uma série de adaptações nos seus processos internos que vão garantir que você está atendendo à Lei Geral de Dados Pessoais. E aí eu volto no que o Dr. Rodrigo colocou sobre o inventário de dados. Eu gostaria até que ele comentasse a esse respeito depois do que eu vou concluir aqui. Tem processos em que a fluência de dados pessoais é mais sensível e menos sensível. Muitas vezes você não vai conseguir aderir 100% à lei. Então você vai ter que elencar os processos que são mais sensíveis, mais preocupantes, aonde tem dados pessoais, como por exemplo, de saúde, de gênero, de religião, entre outros, daqueles menos sensíveis, que um dado pessoal como o nome completo, por exemplo. A não ser que for de menor, que aí ele se torna sensível de novo, tá, Lola? Doutor? É perfeito. Eu acho que a lei ela tem muita subjetividade, né? É difícil para entender, mas assim, eu vejo muita gente falando, precisa levantar os processos. Então, quando você faz esse trabalho, e aí é realmente escrever isso, o levantar os processos é escrever o ciclo de vida, desde como ele é coletado até onde ele está armazenado, tá? Então, é realmente esse levantamento. E isso a gente chama de inventário de dados. É inventariar os meus processos, os meus documentos e, objetivamente, os dados. Essa questão dos dados sensíveis e pessoais, isso também é outra definição que a lei trouxe. Vamos lá. Os dados pessoais são aqueles que identificam o titular. Tá? A gente pode falar CPF, RG, nome. Em alguns casos, telefone, endereço, né? Eu consigo saber quem que mora naquele determinado endereço. E os dados sensíveis são aqueles dados que podem causar uma situação vexatória, discriminatória, racista, preconceituosa em relação ao titular.
Que aí vai desde a opinião política, convicção religiosa ou dados médicos. Mas olha que engraçado. Se eu não tiver um dado sensível atrelado a um dado pessoal, eu não identifico o titular, né? Se eu falar que um advogado ele é católico, a gente não sabe quem é, né? Então tem alguns tratamentos que eu posso usar dessa maneira. Agora, se eu falo que o Rodrigo é de determinada religião, ou um dado sensível meu está sendo exposto. O que eu quero dizer com isso? Então, a empresa ela precisa fazer esse levantamento dos processos, entender se ali dentro tem um dado sensível relacionado com um dado pessoal e se há uma lei que autoriza a coleta daquele dado sensível, né? A gente tem que ter muito mais cuidado com os dados sensíveis do que com os dados pessoais, porque a finalidade que eu tenho que ter com os dados sensíveis, eu preciso ter um consentimento expresso, né? Eu estava explicando para você essa questão, e aí falando que o Altamiro comentou e o Fernando, do inventário de dados e do RH, a gente se imaginar que a empresa, quando coleta uma informação sensível no momento da contratação, qual a sua convicção religiosa? E ela não tem uma lei ali que autoriza ela a coletar essa informação, ela até pode continuar pedindo, mas desde que o titular dê o consentimento. Fala, Lola, eu tô pedindo essa informação para você para isso, isso e isso. Você me autoriza? Né? Você me dá o seu consentimento? E se você não me der o consentimento, eu não posso usar isso para te discriminar, né? Ou te prejudicar. Isso é um dos princípios da lei também. Agora, no caso de um hospital, como eu também havia dito, eu posso coletar essa informação no caso de uma transfusão de sangue. Tá? Então é isso, é levantar os processos, entender realmente do começo ao fim e achar esses gaps, né, essas vulnerabilidades. E para cada itemzinho ali, talvez eu tenha que fazer um documento para ter o consentimento. Esse post-it aqui eu vou ter que tirar e conscientizar os meus colaboradores que não é legal, porque pode vazar uns dados. Que é engraçado, quando a gente fala de vazamento de dados, logo a gente imagina, internet, sistema. Mas não, né? Tudo ali dentro de uma empresa, um papel, um post-it, pode ser um vazamento de dados. Eu queria dar 2 exemplos para você. Primeiro, o que é mais preocupante, mais recorrentes? Olerite. Você quer ver da complicação numa empresa? É um ver o salário do outro, ver premiações que o outro está ganhando, e esse olerite acaba vazando e o outro funcionário viu. Aí você tem 2 problemas. O funcionário que não é o dono do dado viu, pode pressionar o empregador, e quem é o dono do dado, que tem o olerite, o dono do olerite, também pode ficar constrangido, e isso pode dar problema. Essa é uma situação. Outra situação muito complicada, que hoje a gente está vivendo a era do marketplace, da internet, as compras pela internet. E quando você manda uma nota fiscal, vamos imaginar que é uma celebridade, você mandou uma nota fiscal com os dados dela. Veja, esses dados, quando você fala num sistema de logística de entrega de internet, ele vai até um centro de distribuição perto da Grande São Paulo, perto de algum outro centro de produção, depois é despachado por um caminhão maior, chega no centro regional, é despachado, e algumas vezes você tem até empresas de delivery fazendo essas entregas menores. E todas essas pessoas vão ter acesso aos seus dados. Então, as empresas hoje já estão trabalhando com a anonimização de dados, que é você esconder os principais dados sensíveis da empresa, da pessoa, para que ela não se exponha. Então, um ponto muito importante que as empresas que trabalham com consumidor final vai ter que ter, porque as pessoas pegam os dados e vai ter aí, imagina que é uma celebridade, comprou um hack. Eu estou falando isso de um caso verídico, de uma indústria de Jaci, em que uma celebridade comprou um móvel, esse móvel andou por todo lado aí, né, com os dados dela, tá? Na verdade, só complementando, isso é um direito, né, do titular, mas vamos imaginar esse caso que o Altamiro deu, ou seja, a empresa de entrega ou do correio ou essas transportadoras entenderam por si só, quando fez esse levantamento, que estava tendo uma exposição de dados. Então, antes de ter qualquer problema, eles já se adequaram e estão se prevenindo e pseudo-anonimizando esses dados. O que seria isso? Eu tenho um dado
no qual eu transformo ele de forma talvez anônima ali, que eu não consigo identificar o titular. Então, eu pego o CPF e coloco XXX nos 3 primeiros dígitos. Isso, não sei se você acompanha, mas tem tem alguns canais na TV que fazem promoções. Antigamente não, né? Colocava lá o nome, a cidade da pessoa, o telefone, o RG. Hoje não, hoje aparece as iniciais do nome e o CPF com os 3 dígitos, ou os 3 dígitos, ou os 3 últimos dígitos com caracteres especiais. É exatamente isso. A lei prevê isso, só que assim, isso pode partir da própria empresa, entender que aquilo é um risco e fala, eu vou adotar essa medida antes de ter qualquer problema, mas também é um direito do titular. Vou te dar um exemplo. Eu vou a um hospital na emergência, e lá eu tenho aquela placa onde fica chamando os pacientes, né? E aí aparece o meu nome lá, por exemplo, seção de oncologia. Imagina que eu esteja fazendo um tratamento de câncer. Quer dizer, o dado sensível nesse caso é a minha doença, né? E está relacionada com o meu nome, ou seja, então com o dado pessoal. E isso, imagina numa sala onde tem várias pessoas. Então, eu como titular, eu posso entrar em contato com o hospital, que aí é um direito que a lei me assegura, e falar, eu quero que você pseudo-anonimiza os meus dados no meu atendimento. E aí também, já tem vários hospitais que têm adotado essa medida, e ao invés de aparecer o meu nome lá na tela, vai aparecer só minhas iniciais, por exemplo, né? Então, são várias atitudes aí e tarefas que a gente precisa fazer. E para encerrar, quais dicas, a principal dica que cada um tenha para dar para as empresas, para começar a se adequar nessa lei? Bom, posso começar, Lola. Eu acho assim, a principal dica para que as empresas se adequem à Lei Geral de Proteção de Dados é olhar para si mesmo. Se você não gosta de receber uma ligação de marketing ou uma ligação de cobrança ou um contato qualquer excessivamente, você deve contribuir para evitar que isso aconteça para os outros. Assim como, atualmente, se você usa o sistema de pesquisa na internet para pesquisar qualquer produto, você recorrentemente começa a receber em todas as suas redes sociais anúncio daqueles produtos. Poxa, eu já pesquisei, muitas vezes eu já comprei e eu sou obrigado a continuar recebendo spam, né? Não tem outro nome, daquele produto. Então eu tenho que acabar limpando o meu histórico de navegação do meu navegador para que ele desaprenda que eu pesquisei determinado produto. Então veja bem, é muito invasivo isso, né? Então a principal dica é olhe para si mesmo. Você se sentiria confortável sendo spamado incessantemente com um determinado produto que você nem quer, ou sei lá, um colega seu usou o seu computador e você fica recebendo o produto? Não faz muito sentido, né? Então é o limite assim da razão, é o respeito ao próximo. A minha dica é essa: olhe para si mesmo e veja se você se sentir confortável com seus dados pessoais sendo veiculados para terceiro. A minha dica eu acho que vai um pouquinho além. Eu acho que é para o empresário, né, para as empresas olharem essa lei como uma oportunidade de competitividade. A LGPD, talvez o seu maior objetivo é a mudança de cultura dos titulares e das empresas. Então, assim, a empresa que tiver se adequando ou adequada a isso, eu acho que ela vai se transformar, ela vai virar mais competitiva no mercado. Então, assim, eu faço uma analogia, só para finalizar, com o Código de Defesa do Consumidor. Acho que tem 20 anos agora o código fez, 30 anos, né? Lá atrás era difícil imaginar, por exemplo, que o consumidor tinha tantos direitos. Tem uma matéria que eu vi no jornal uma vez, a repórter entrevistando o consumidor lá que comprou um produto quebrado, e o consumidor falou assim: você viu que azar, eu comprei esse produto e veio quebrado, e ele não tinha direito em relação àquilo. Hoje todo mundo sabe o direito que tem por causa do Código de Defesa. Toda empresa tem que ter um Código de Defesa lá na recepção, né, fixado na parede. Todo mundo sabe que tem um direito de arrependimento posterior de 7 dias, que tem um prazo de garantia de 30 dias, que pode devolver, que pode reclamar no Procon. Então é isso. A LGPD, as empresas que se atentarem para isso e correrem para se adequar, eu acho que vai ser mais competitiva no mercado e ter um crescimento maior. Eu sou da área de marketing, né? E eu gosto de CRM, database marketing,
eu dei muitas palestras sobre isso e a gente costumava, nas palestras, falar que a gente tem que torturar os dados até que ele confesse o que tem, né? O que ele tem para te vender, para você vender para o teu cliente. O que eu acho hoje, de uma forma bem sucinta, é o seguinte: se você usar princípios, né? Ter princípios nos seus dados, se você coletar os dados das pessoas com permissão, essas pessoas vão estar mais engajadas com a sua empresa. Então o que tem que acontecer é uma mudança de cultura, né? Essa mudança de cultura passa por cuidar melhor dos dados, coletar melhor os dados e usar esses dados de forma responsável. Por outro lado, a gente sabe que as multas, elas vão ser educativas, né? Só que a forma como elas foram estabelecidas, elas são muito rigorosas. Você não vê uma multa de trânsito de R$200 mil. Eu estou falando de uma empresa pequena, né? R$200 mil é o lucro, às vezes, que a empresa vai ter no ano todo, né? Numa multinha, num dado que foi vazado. Então, o banco de dados para as empresas sempre vai ser importante, né? Agora, a responsabilidade de usar esse banco de dados, de cuidar dele, que a partir do momento que você fica com esses dados, né, você vai ser o responsável, né? É mais ou menos que nem aquela história do Pequeno Príncipe. Tudo que tu cativas, né, serás eternamente responsável. Então, se você pegar esses dados, você terá uma responsabilidade sobre ele que pode comprometer a saúde financeira da empresa. É isso que eu tenho de dica. Perfeito, então, gente. Então, esse foi mais um episódio aqui dos Dados em Segurança. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Lola. É um prazer estar sempre aqui. Valeu, Lola. Obrigado pelo convite aí, tá? Então, até a próxima, até o 3º episódio. Podcast Dados em Segurança. Oferecimento RioSoft.